Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Oliveira, sou da Sete Laser. Hoje eu vim estar aqui para aplicar para vocês todos os desenhos que o Gustavo passou na outra aula, tá? Como fazer a forma de corte, gravação, textura, usando as opções que ele fez, tanto na questão dos desenhos simples, como até na forma que ele passou o manuscrito, que o pessoal chama de monograma, e também passar umas possibilidades que a gente consegue extrair da máquina do tal do hatch, né? A gente fala hatch, o pessoal fala textura, baixo relevo, rebaixo, mas no final é uma textura que você consegue estar aplicando pelo laser. Vou começar uma parte bem simples, tá? Pegando essas peças que ele desenhou lá na outra aula, tá? Então vamos aqui na parte de trazer o desenho para a máquina. Lembrando, o EasyCAD é um programa muito versátil, então ele sempre vai te dar mais de uma opção para que você possa estar desenvolvendo o mesmo comando. Então, por exemplo, estou puxando aqui um arquivo, tá? Voltando pelo ícone. Também tem a opção de usar o atalho Ctrl B, então consigo ter acesso à mesma forma, tá? Vou escolher aqui as opções dos desenhos que já foram feitos. Cliquei em abrir. Eu posso centralizar tanto utilizando a letra C, como eu posso centralizar, Ctrl Z, eu posso centralizar utilizando uma opção também do programa, tá? Então ele centralizou aqui no centro. Nesse primeiro contato, eu vou trabalhar só com o corte. Então eu vou desagrupar essa peça. Para me desagrupar com o comando do teclado é Ctrl U. Para desagrupar com o ícone do programa no Grup, cliquei, ele desagrupou, então ele deixou colorido a cor de agrupar. Tá? Cliquei fora, eu vou estar excluindo tanto o set, tá? Que seria a parte interna da peça, como esse formato do coração. Vou mostrar três formas para vocês. A primeira é essa, seleciono e deleto. A segunda é, tudo que eu seleciono da esquerda para a direita, eu tenho que passar pelo total dela. Então ela selecionou, deletei. E se eu selecionar da direita para a esquerda, só de eu relar, ela também já faz a seleção. Então eu consigo deletar. Então aqui eu tenho as opções de corte. Então aqui é para cortar pingente da parte lisa, toda polida, tá? Lembrando, a gente trabalha muito voltado para a parte de joia. Então a gente vai falar muito nessas aulas sobre pingentes, tá bom? Então aqui eu vou selecionar só os buraquinhos internos da minha peça. Então eu coloco na cor preta. Já vai estar programado, tá, as configurações para essa espessura de chapa que estamos trabalhando no latão, que é 0,60. Também dá para utilizar para o ouro, para a prata, nessa mesma espessura. Depois vou ensinar também como fazer para estar alterando, configurando aqui nas paletas de cores, tá bom? Então, no caso, lembrando também, quem entrar na nossa rede social, tanto da Translaser como da Sete Laser, e escrever lá eu quero, começar a nos seguir, a gente vai estar disponibilizando, tá, esse arquivo pronto, já com todas essas configurações, tanto de hatch, corte, textura, traduzindo mastigadinho para vocês, não ter trabalho, confusão, para ficar tranquilo. É só o que a gente costuma falar, só apertar Start. Vou estar posicionando para vocês uma chapa de teste, só para a gente estar cortando esses três objetos. Selecionei F1 para estar marcando e posicionando o local onde vai estar sendo o corte, tá? Então aqui posicionei, tudo certo. Vou apertar o F1 para estar visualizando. Tem a opção de visualizar individualmente cada objeto. Se eu usar o Show Contorno, eu consigo visualizar o objeto no formato dele correto, tá? Se eu tirar, ele só vai passar para a minha área que ele vai ocupar na chapa. Aqui está um pouco claro, mas acredito que vocês estão conseguindo visualizar bem aí. Vou selecionar novamente. Uma coisa que a gente costuma utilizar, cara, bastante, é o que? A linha de fora sempre cortar por último. Então eu selecionei aqui, ó, da direita para a esquerda, usando o que eu passei para vocês. Vou só baixar para ficar mais fácil aqui a parte de lista. Botão direito do mouse, eu vou movimentar isso para último. Para quê? Na hora que a máquina lê, ela sempre vai ler de cima para baixo. Selecionei tudo novamente. Posso selecionar esquerda para direita total ou direita para esquerda só enrelando. Tá? Isso é bacana para aprender no dia a dia. Peças com muito detalhe. Acho que fica um pouco mais prático para estar sendo executado. Apertei o F2 e a máquina já vai estar fazendo o comando. Essa parte, costumo falar bastante para o pessoal. Aí vai entrar muito na questão do que? Quanto mais cortar, configuração, vocês vão perceber que está passando um pouco, tá? A gente configurou um pouco a mais, até para não ter dificuldade. Aquela peça muito detalhada, limpar, potinho, você corta uma peça no ouro ou na prata,
você vai limpar, ela estraga, amassa, então a gente deixou um parâmetro um pouco mais forte, tá bom? Lembrando, vocês vão ver uma rebarba, mas é uma rebarba muito frágil. Qualquer toque com a unha ali ou com uma lixa, a gente consegue estar retirando. E também tem os processos da joia, pessoal lixa, tem como a gente fazer no tambor, polimento mecânico. Isso é papo para outra aula. Então a gente vai estar passando para vocês também, sem problema. Pode ir acompanhando o corte, estou fazendo agora o corte do formato retangular. A máquina já vai recolhendo os outros dois, tá? Nessa questão a gente pode estar cortando o objeto, depois estar fazendo todo o processo de depolimento dessa peça, deixando ela bem acabada, e depois estar voltando ela para a máquina para fazer a gravação. Essa é uma opção. A gente também costuma cortar peças lisas para fazer fotogravação, deixar ela prontinha, depois só vem fazer a gravação, gravação escura, gravação clara. Tem o pessoal que eu vou mostrar para vocês também esse outro formato, que já corta e faz o rebaixo, já faz a limpeza, já te entrega a peça pronta. Então, o bacana eu costumo falar para os nossos clientes e alunos, né, é que não existe a forma correta ou a forma única de se trabalhar. O importante é o resultado e o processo que você vai adquirir esse resultado é de acordo com as necessidades e estrutura que a sua empresa tem. O pessoal que só tem a máquina consegue também ter um bom resultado. O pessoal que tem uma indústria gigantesca, com várias máquinas de polimento mecânico, máquina para tirar rebarba, torno, também vai conseguir ter um bom resultado. Mas tudo é aquela questão, né? Só a gente começar, a gente buscar se informar, buscar conceitos interessantes que a gente consegue ter um bom resultado. Agora está fazendo a parte do corte oval. Vou fazer primeiramente esse corte no latão para vocês verem só ela está cortando, como é bem simples. Vou explicar um pouquinho sobre as duas cores que eu usei para corte, preto e azul, tá? Que está aqui configurado no seu canto direito da tela. Se vocês observarem, eu até nomeei para ficar mais fácil. Corte interno, corte externo, rei baixo, que é o vermelho, tá? Textura que a gente vai tirar no verde e a limpeza no rosa. Lembrando, quem entrar nas redes sociais, começar a nos seguir e mandar eu quero, a gente vai estar disponibilizando isso mastigadinho para vocês. Vamos finalizar agora aqui, passando para o outro corte. E essa aula a gente vai pegar um pouco mais só o corte, que é a parte mais simples da máquina e para alguns é muito dificultoso. E acredito que depois dessa aula aqui vai ser muito simples. Estou trabalhando aqui, ó, aparecendo aqui, ó, corte interno preto. Tá vendo? Se você estabelecer esse padrão de uma velocidade entre 60 a 100 e uma potência de 80 a 100, a sua máquina sendo de 50 watts ou sendo de 30 watts, você vai conseguir obter um resultado bacana. Frequência 30, você pode alterar máquina 30 watts e 50, frequência pode alterar para 50, máquina de 50 watts. A gente trabalhando com 30 que a gente não vê uma diferença grande no resultado, tá? Agora está fazendo a gravação do objeto de coração. Finalizou a questão do corte. Vou esperar esfriar um pouquinho, tá? Para estar destacando para vocês. Lembrando, máquina laser, chapa grossa, pode estar esquentando. Então não seja afobado, não vai pôr a mão, pode estar queimando. Alguém que já trabalha com laser há mais de um ano já deve ter acontecido isso, deve ter queimado o dedo. É comum, então é sempre bom a gente ter alguns cuidados. Vou passar para vocês aqui, ó. Trabalhei com a parte da cor preta, tá? Uma base padrão para chapa 60 de latão. Dependendo da lente que eu trabalhar, eu tenho que colocar ou menos ou mais quantidades de passadas, mas se você colocar mais ou menos esse padrão, você vai ter já um resultado. Cada máquina é diferente, então a gente pode mudar uma, duas passadas, mas volta para a base que eu falei. De speed, 60 a 100, potência, de 80 a 100 e frequência de 30 a 50, você vai conseguir ter um bom corte. Cor azul, mesma coisa. Eduardo, por que trabalhar com duas cores de corte se corte é corte? Cara, isso foi uma forma que a gente criou e identificou para os clientes que estão começando agora, que não têm o costume com a máquina, para não perder a peça. Um exemplo, se eu criar esse desenho e às vezes a linha de fora corta primeiro que a linha de dentro e minha peça de destaque cai. Algum de vocês já deve ter tido esse problema. O que a gente fez para ensinar o nosso cliente mais fácil? Porque é muito fácil, eu seleciono aqui, eu procuro a linha aqui e posiciono ele. No caso, essa já está para a última, né? No caso, se fosse essa, eu consigo posicionar ela para a máquina ler por último. Caso eu esqueça disso, estou começando, tá? Eu pintei preto e azul, o azul vai estar igual à configuração do preto, exceto a questão da quantidade de loop. Então vai ter sempre duas ou três passadas a menos, porque é suficiente para cortar, mas não é suficiente o bastante para ela cair e destacar sozinha. Então você acaba não tendo o risco de cair aquela peça. Tá bom? Então vamos reformular aqui um pouquinho sobre corte. Muito simples. Puxo o meu arquivo, tá?
Posiciono no centro, que eu acho que é mais fácil para trabalhar, mas posso posicionar ele em qualquer área deste campo aberto de trabalho, tá bom? Pinto ele, normalmente ele vai vir sempre fechado. Fechar novamente para vocês, ó, Ctrl Z, com uma cor só. Chego para mim, posiciono no centro, lembrando, atalho letra C, tá? Ou seleciono o objeto e coloco Ugroup, vai desagrupar. Como que eu sei que desagrupou? A segunda opção vai ficar colorida e vice-versa, tá bom? Seleciono só a parte que eu quero interna, cor preta. Aqui já está azul por fora, seleciono no centro, F1 para confirmar a minha posição e F2 fazer o start e o corte da peça. Pessoal, por hoje é isso. Acredito que foi uma coisa mais fácil que a gente tentou reduzir as partes de explicação de configuração de parâmetro para vocês. Esse arquivo já está estabelecido pronto, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a Set Laser, entre em contato com a Translaser. A gente vai estar aqui à disposição para estar trabalhando com vocês e tirando mais dúvidas. Então esse foi uma introdução de corte e gravação e vão ter mais cursos por aí. Alô, abraço!